Eu tenho visto, ouvido coisas, amados, sério, que eu nunca imaginei ouvir na vida. Sabe, quando eu ouço a existência de Deus sendo questionada, quando eu ouço, mas eu não ouço pelas pessoas, por qualquer pessoa. Eu ouço por aquelas pessoas que um dia confessaram a Cristo como seu Senhor, sabe? Que confessaram com seus lábios essa graça maravilhosa penetrando dia após dia nas suas vidas e simplesmente insurgem quanto o poder de Deus, quanto a soberania, a existência, os feitos. E aí, nós que fazemos questão de anunciar, sabe? Quem somos, em que cremos, por que cremos, a gente é confrontado. É como se nós não pudéssemos falar daquilo que a gente acredita, mas temos que ouvir as pessoas falarem um monte de besteira. E aí não, porque você é espiritual, não, porque você é uma mulher em Cristo, não, porque a mulher não pode, porque isso não é legal para a mulher é sempre, sabe, cheia de podas, né? A mulher não pode se envolver nisso. A mulher não fala sobre isso, a mulher fala sobre tudo, meu amor. Nós temos boca. A mulher pode falar sobre o que ela quiser, o assunto que ela quiser, ela é inteligente o suficiente, sabe? Ela tem conhecimento sobre o que fala. Porque um monte de gente fala sandices, um monte de gente fala coisas sem conhecimento, sabe? Querendo desfazer algo que não tem como. É incontestável, amados. A existência de Deus, o poder de Deus, a plenitude de Deus, sabe? A soberania de Deus é incontestável. Não tem como. E a gente está ouvindo tanta coisa. Pessoas, sabe, que estão se intitulando sábias. E a gente tem visto grandes revelações de loucura. E se ofendem. Mas isso eu não estou falando da minha própria boca. É o próprio Deus que converte a sabedoria dessas pessoas em loucura. Porque eles estão se achando, sabe? A última Coca-Cola do deserto. É como se nós não tivéssemos ouvido as grandezas de Deus e tivéssemos agora que aprender com os loucos, com aqueles que acham, sabe, que receberam assim, caiu um meteoro na cabeça e revelou um monte de coisa. Aquele pessoal que gosta de Nárnia, pois é, tem umas pessoas que gostam de fazer essas viagens assim, sabe? Vai ali a Nárnia. De vez em quando surgem essas pessoas alienadas que gostam de se transportarem assim pela mente, sabe? Entra assim no anel e aí não existe nem céu, não existe nem Deus. E aí, eu fui para Nárnia. É complicado, amado. É complicado porque lidar com seres humanos é algo muito complicado e aí vem os limites. Nós não temos que ouvir tudo e ficarmos calados, sabe? Não, deixa isso com Deus, Deus que vai lidar, Deus que vai resolver, Deus que nada. São os meus ouvidos que estão ouvindo, amados. Eu não posso aceitar, admitir pessoas se insurgindo contra a graça de Deus, se insurgindo contra a soberania do Pai. Se não fosse essa graça, se não fosse esse Deus, o que seria de nós? Aonde estaríamos nós? Gente, eu abro os meus olhos todos os dias porque eu tenho uma consciência que eu sou o que sou pela graça de Deus. Nós sofremos. Olha, me veio à mente aquela frase que Paulo ouviu e que parece que a todo momento é para nós. Eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. A gente sofre, sabe? Porque a gente vê que aquelas pessoas que ainda não estão bem firmadas, aquelas pessoas que são de fácil locomoção, rapidamente você arranca ela daquilo que ela está para levar para um outro lugar. Eu tenho dó e eu sofro, sim, sofro por amor ao Evangelho.
por saber que as pessoas são induzidas por falácias, sabe? Por vãs filosofias, por teorias. Homens amados, que nada sabem e que nada entendem. Essa colocação é perfeita, sabe? Não sabem, não entendem. São pessoas totalmente alienadas, pessoas totalmente loucas mesmo no seu entendimento, sabe? E outrora eram pessoas que nós ouvíamos tão maravilhados falando sobre a graça, sobre esse feito. Amados, não tem como anular isso. As pessoas precisam saber. Nós não estávamos lá, ok, mas aquele feito, eu falei sobre isso. O propósito e o efeito da cruz. Tem um tema aí que fala sobre isso. Nós não participamos desse evento, mas, amados, se estende a nós. Nós somos filhos. E você sabe que tudo isso, essa fofoca, esse burburinho, esse disse-me-disse, as pessoas que vão se revelando no meio disso tudo, isso é perfeitamente normal. Sabe por quê? Porque tem uma hora, sabe aquela palavra? Eu vim trazer espada. Essa palavra ela é muito viva. Dado o momento onde todo mundo está se achando muita coisa, onde todo mundo tem um grau de inveja tão elevado do outro irmão, que quer ser igual, que quer fazer com que os inscritos dele venham para o meu canal, que quer fazer com que aquelas pessoas que aceitam, que curtem ele daquela forma, querem que agora chamar atenção para mim. Eu quero plateia, eu quero inscritos, eu quero. Chega uma hora que o próprio pai começa a trazer espada. Mas essa espada, ela é para dividir, ela é para separar, sabe? Os filhos daqueles que se acham filhos. Tem muita gente se achando filho. Outros nem se acham filho porque nem tem Deus. Não existe mais Deus. Deus foi só para aquela época, os feitos foram só para aquela época. Então, amados, a espada quando ela vem cirurgicamente dividindo filhos e aqueles que se acham filhos. E nós que somos filhos, nós que temos a verdadeira revelação do Evangelho, não foi porque ninguém falou, mas foi porque está registrado na palavra. Nós, porque temos essa sabedoria, não rejeitamos a isso, nós sofremos por amor ao Evangelho. Jesus disse isso a Paulo no dia de sua carne. Oh, mas eu vou te mostrar, Paulo, o quanto importa sofrer pelo meu nome. E a gente aqui fica sentindo dores de parto, sabe? A gente fica aqui sofrendo, fala, como assim? De onde? O que essa pessoa comeu? Bebeu o quê? Porque não pode estar normal. Não pode ser de um filho a boca, amado, que nega os seus feitos. Um filho não nega o pai. Um filho, amado, ele é grato. Ele reverencia, ele enaltece, ele engrandece. Sabe, nós temos essa missão de nunca deixar morrer a memória, sabe? As lembranças, os feitos, aquele acontecimento que chegou até hoje às nossas vidas. Nós é que temos que falar. Nós é que temos que calar essas vozes que se levantam sem propósito, só porque querem aparecer. Essas vozes enganadoras querem plateia, querem aplausos, querem holofote, querem palco. Nós queremos, amado, diminuir cada vez mais e que o nosso Deus, que o nosso Criador seja sempre, sempre grandioso em nossas vidas, em nossas memórias, nas nossas atitudes, no nosso falar. Nunca irei negar a Cristo. Nunca irei dizer ou duvidar da sua existência, dos seus feitos maravilhosos. Se somos marcas vivas desse amor, se está estampado em nós a misericórdia, como negar? Então, limites, meu amor, é individual. Eu tenho o meu. Jesus teve o dele. Ficou registrado. Foi dado como exemplo a taça. E falou que essa taça era a taça da ira.
Olha, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e até quando transborda. E quando transborda, ali nós mostramos o nosso limite. Até onde vamos? Tem pessoas, amado, que tem um limite enorme, glórias a Deus, sabe? Que estágio maravilhoso. Queremos nós alcançar esse estágio. Existem pessoas que suportam todo tipo de coisa. Não deveria, mas suportam. Mas nós temos um compromisso: anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar boas novas, anunciar as grandezas, sabe? Isso é que está cheio o nosso entendimento. A sabedoria, a revelação verdadeira já está aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração. Ninguém que se levantar, ó, o grande, o majestoso, o pleno, ninguém, nunca irá trazer novidade para nós. A graça de Deus, ela é única, ela é perfeita, ela é soberana, ela é plena, ela já nos ensinou tudo. O conhecimento dela se revela na vida dos filhos, sabe? Nós vamos aprendendo com o conhecimento da palavra, não com o conhecimento humano, não com as falácias humanas, não com os achismos dos novos tempos. Porque todo mundo acha muita coisa. Eu ouvi até alguém falando, não, porque eu acho que é assim. Ah, eu acredito que foi assim. Não. Ah, é teu entendimento. Você acha, você acredita. Mas eu creio naquilo que está registrado no Evangelho. Eu não preciso de grande homem de Deus. Eu não preciso do grande pregador que virá aí. Não. Eu já tenho o meu pastor, o meu pregador. Eu tenho aquele que me instrui, que me direciona, sabe? Que firmou os meus pés ao ponto de nada me enredar. Nada consegue me tirar daquilo que está enraizado no meu coração. Eu louvo a Deus por essa sabedoria, por essa graça, por essa palavra. Amados, você não tem noção da gratidão. Nossa, quando eu lembro lá atrás, outrora, o tanto de coisas que o meu Deus me fez suportar, o tanto de coisa que o meu Deus me conduziu, sabe? Às vezes aos gritos, às vezes às lágrimas, às vezes nas dores, mas Ele me trouxe. Ele me conduziu com o seu amor. Ele cuidou das minhas feridas. Ele tratou as minhas emoções. Ele me colocou de pé. Nenhum homem pode. Nenhuma sabedoria humana pode. Então, desculpa a emoção. Como podemos negar a Deus se eu sou o que sou, porque Ele vive em mim? Eu posso dizer como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em nós. Ele é por nós. Ele já nos garantiu vitória. Ele já nos garantiu que toda essa aflição é momentânea. Ele já disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele disse lá atrás para os filhos dele. E nós, como filhos amados, eu recebo essa palavra. Nós não estamos sós. É Ele, por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Não vá seguindo a falácias. Não vá se deixando levar por essas pessoas, sabe? Que agora estão criando um outro evangelho. Paulo, também na sua sabedoria dada por Cristo, só um minuto. Paulo também na sua sabedoria dada por Cristo, disse e nos advertiu para que nós tivéssemos muito cuidado com aquelas pessoas que iriam entrar no nosso meio. Aquelas pessoas que iriam se dizer que era um de nós. Paulo disse, cuidado, porque eles só estão aí para espreitar a vossa liberdade em Cristo. Só estão aí
para ouvir e depois para se insurgirem contra a sã doutrina, contra o Cristo ressuscitado. É muito pior que no tempo de Paulo, nossa. E eu achava que só naquela época que tinha esses homens maus, fraudulentos, sabe? Que nada. Um monte de pessoas agora se achando tal. Daqui a pouco eles vão dizer que são o próprio Deus. Já houve um, agora vão surgir outros deuses. Mas sabe o que é isso? Anátema. A maldição. Porque não há ninguém semelhante a Deus. Ninguém. Ele não divide a sua glória. Ele é soberano em tudo. Ele é perfeito em tudo. E isso só, como eu disse, é a tal espada para mostrar aos filhos quem são os fiéis. Quem é quem, sabe? Quem são aqueles que merecem crédito, que merecem que nós o ouvimos, o assistimos. Deus está nos mostrando que nesses tempos, amados, nós temos que filtrar mais. Nós temos que pesar mais. Não é porque alguém disse que tem um canal da graça de Deus que eu já vou sair correndo, me inscrever, compartilhar e lá na frente eu vou ter que desfazer o que eu disse. É por isso que eu sou muito restrita. Me desculpem. Não gosto mesmo. É o meu limite. Eu sou assim. Não gosto de falar de ninguém. Nem mal, nem bem. Eu elogio, sabe? Eu cito algumas coisas que eu acho que merecem honras, ok? Cito mesmo. Falo, não me arrependo. Mas, amados, eu tenho meus pés muito atrás com o que eu vou indicar, com o que eu vou falar para as pessoas que me ouvem, o que elas devem ou o que elas não devem fazer. Eu acho que nós já temos a mente de Cristo, que nos instrui e temos discernimento entre o bem e o mal. Eu vou lá, se eu ver qualquer vestígio de fermento, amor, me perdoe. Acabou. Porque se está assim no começo, lá atrás isso vai ficar muito ruim, muito feio. E nós, como estamos aqui para propagar a nova aliança, a única que foi estabelecida e que jamais será removida, porque essa sim foi perfeita. A primeira aliança teve suas debilidades, suas frustrações, sua ineficácia. Por isso que tirou-se a primeira e estabeleceu-se a segunda. E essa segunda, ela é eterna. Ela se chama graça de Deus. Favor imerecido. Ela é para sempre. Não há quem vá morrer por uma terceira aliança. Não há quem vá vir com a terceira, com a quarta, com a 10ª, com a 20ª. Aceite quem aceitar, queira quem quiser, só existe a nova aliança, perpétua, eterna, para sempre, enraizada, totalmente possuídos somos dessa graça. E acabou o papo, acabou o assunto, acabou a fofoca, o disse-me-disse. Pode falar sozinho, porque eu não vou emprestar os meus ouvidos, a minha inteligência para ouvir coisas que não me edificam. Sai disso. Deleta, exclui. Não sei. Sai disso, não seja participante dessas coisas. Elas fazem mal. Essas coisas corrompem os bons costumes. Mais conversaçõezinhas, tititi, fofoquinha, achismo. Corrompem os bons costumes. Cuidado, para que a sua mente, Paulo disse isso, não venha a ser corrompida por causa dessas pessoas que se acham sabedores. Porque a sabedoria deles é nula diante de Deus. Deus não recebe isso. Deus gosta de filhos obedientes, tementes, que vivem em linha, que esmurram o seu corpo,
para que pregando a outros não venham ser desmerecidos, desqualificados. Pessoas totalmente desqualificadas. Não merecem que eu ouça, que eu compartilhe, que eu divulgue, sabe? Pessoas agressivas, mal-humoradas, invejosas, recalcadas e tantas outras coisas mais. Somos o que somos pela graça de Deus. Nós temos um limite, sim, e é individual, cada um tem o seu. Cada um se manifesta da maneira que acha legal e que acha certo. E o que eu não achar errado, eu vou falar como mulher, eu vou falar como mãe, eu vou falar como filha, eu vou falar como esposa, eu vou falar como que eu quiser, porque eu sou eu. Eu posso. Então, amados, esteja aí bem firmados. Esteja bem alicerçados, porque vai vir gente querendo remover a tua terra. Arrancar as tuas sementes. As coisas do espírito, elas se discernem espiritualmente. Se entrar sabedoria humana, se entrar achismo, sabe? Porque eu acho que é assim, porque eu acredito. Entrou coisas de homem, amor. Não é espírito, é carne. Carne ativada. Eu quero ser como meu irmão é. Acabou. Eu vou fazer tudo para derrubar o irmão, eu vou contradizer as coisas que meu irmão fala, eu vou querer ser igualzinho no seu proceder, sabe? Amados, espírito é perfeito. Lembra? Cristo tornou o nosso espírito perfeito. Se trouxer a confusão aqui, no teu conhecimento, aonde Cristo habita, se trouxer divisão, dúvida, sai fora. Nós somos firmados na certeza. As pessoas já não sabem nem se fé existe mais. Que fé era só lá para aquele tempo. Se não fosse a minha fé. Se eu não acreditasse. Se eu não insistisse. O que seria de mim? A fé não precisa ver. A fé é a certeza. Os fatos ainda não existem, mas por fé nós declaramos que todas essas vozes que se levantam contra a soberania de Deus irão cair, irão desmoronar, irão se tornar de nenhum valor. Porque com Deus não se brinca. Deus não é fantoche, marionete, que você fica manuseando ele de um lado para outro de acordo com as suas circunstâncias. Não. Ele é Deus, ele é criador, ele é poderoso, sabe? Então isso é que faz a gente sofrer. Eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu evangelho. Isso faz sofrer. Saber que alguém levanta a sua voz para ir contra os feitos de Jesus. Isso realmente faz aqueles que são genuinamente da graça sentirem dores. Mas nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar aqui, firmes e inabaláveis. Firmes, convictos, porque Deus, amor, é implacável. Enquanto os homens estão aí buscando, sabe, a grande revelação, quem é Deus, o que é fé, Deus é um mito, Deus é uma filosofia, Deus foi criado por alguém, Deus é inabalável. Enquanto o mundo está aí conspirando, Deus está num trono de glória, majestoso, poderoso, príncipe da paz, rei de reis. Nada pode movê-lo, nada pode abalá-lo, nada pode, sabe, mudar aquilo que foi feito por ele. Isso é soberania, querido. Aqui ainda haverá muitas outras dores, mas Cristo é inabalável. E é essa mensagem que eu gostaria de trazer nessa manhã. É isso que eu queria vir como conversa, como bate-papo, sabe? Aquilo que vai nos trazendo à memória
que às vezes a gente lê e parece que a gente deixa lá atrás, a gente vai esquecendo, mas a gente está aqui para lembrar. Aqueles que foram chamados para anunciar verdadeiramente a graça de Deus, nesse tempo, jamais irá se calar. Desfrutem desse dia maravilhoso, dessa bondade de Deus. Desfrutem do favor de Deus que está sobre as nossas vidas, da melhor maneira, da maneira que mais lhe couber.